exposição estava para acontecer no ano passado, em 2020, mas face à pandemia não foi possível. Entretanto, como o vídeo já estava em produção, decidimos terminá-lo e agendar esta sessão e promover uma conversa. Esta sessão é organizada pelo Gabinete de Estudos Alciponenses e pelo Arquivo Municipal de Lisboa. Para esta conversa, convidámos algumas pessoas especialistas nesta área, o Santiago Macias, o Vasco Leitão, o Miguel Martins e o Manel Fialho. Desde já eu agradeço a vossa disponibilidade e passaria aqui a apresentá-los. O Santiago Macias é atualmente professor do mestrado em Património na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é agora diretor do Panteão Nacional. Tem uma tese de doutoramento sobre a evolução do território de Mértola durante o período islâmico e foi comissário das exposições Portugal Islâmico em 1998, do Garve ao Algarve em 2010 e Guerreiros e Mártires. Esta exposição está ainda patente no Museu Nacional de Arte Antiga. O Vasco Leitão é licenciado em História na variante de Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é atualmente colaborador do Centro de Arqueologia de Lisboa. E desde 1999 que participa em diversas intervenções arqueológicas da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2008 integrou a equipa de Projeto Integrado de Estudos e Valorização da Cerca Velha de Lisboa, coordenado por Manuela Leitão. Miguel Martins, técnico superior do Gabinete de Estudos Alciponenses da Câmara de Lisboa, investigador do Instituto de Estudos Medievais, colaborador do Centro de Estudos de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra. O Miguel Martins é doutorado em História da Idade Média pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com especialização em História Militar, área em que tem diversos livros publicados. Colaborou também como consultor do projeto da Cerca Moura. Por fim, o Manuel Fialho de Silva, é investigador do Gabinete de Estudos Alciponenses da Câmara de Lisboa, onde se dedica ao estudo da história de Lisboa, com especial enfoque nos períodos medieval e quinhentista. O Manel Silva é investigador integrado do Centro de História da Universidade de Lisboa e especialista na evolução urbana da Lisboa medieval. Defendeu em 2017 a sua tese de doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, intitulada Mutação Urbana na Lisboa Medieval, das Taifas a Dom Dinis. Pronto, está feita a apresentação. Eu agora passaria a palavra à vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, que nos honrou com a sua presença. Catarina. Olá, boa tarde a todos. É com muito gosto que eu estou aqui nesta sessão da apresentação deste vídeo e neste evento de formato digital que em boa hora resolveram organizar, porque este projeto da Lisboa Islâmica, enfim, é um projeto que acarinho bastante. Aliás, nossa preocupação tem sido, ao longo destes anos, também dinamizar toda esta área de estudos patrimoniais da cidade de Lisboa, e, portanto, as várias épocas. Nós temos este projeto com grande folga agora da Lisboa Romana, este também da Lisboa Islâmica. Enfim, as vicissitudes não nos permitiram avançar com ele como gostaríamos, mas existe este vídeo que já tive a oportunidade de ver e de que gostei muito e, portanto, felicito os seus autores e felicito também todos os participantes nesta conversa, em particular o Santiago Macias, que é o nosso grande especialista em Portugal Islâmico, enfim, Lisboa e de Lisboa, também por necessariamente, e que tem ao longo de décadas feito investigação e trabalho e estudo nestas áreas, e portanto muito obrigada, Santiago, e também aos outros participantes, ao Vasco Leitão, ao Manuel Silva, ao Miguel Martins, e finalmente ao Fernando Carrilho, que também foi o realizador Não, neste caso foi só o coordenador, o realizador foi o Miguel Pité. O Miguel Pité, mas pronto, mas também o Fernando Carrilho está sempre disponível para estes projetos que fazemos, e na verdade a componente audiovisual acaba por ser muitíssimo importante na capacidade de comunicação que depois estes conteúdos de natureza histórica e patrimonial conseguimos chegar a um grande público
muito através de outros formatos de apresentação destes resultados de investigação, e essa de facto é uma preocupação que nós temos tido na Câmara, é de facto dar a ver toda esta imensa investigação que é feita pelas universidades, pelos centros de estudo, pelo GEO, pelo Gabinete de Estudos Holiciponenses, e que muitas vezes não chega às pessoas, ao cidadão comum, e na verdade também há um interesse enorme pelas pessoas por este tipo de temáticas, e portanto eu acho que são projetos muitíssimo interessantes e merecem todo o nosso apoio e o nosso empenho, e muito bem, vamos ver o filme e discutir e conversar a partir dele. E muito obrigada e bom trabalho, continuação de bom trabalho nestas temáticas tão importantes e tão interessantes. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Eu queria relembrar que esta sessão está a ser transmitida para o Facebook do Museu de Lisboa, para o Facebook do Gabinete de Estudos Holiciponenses e para o Facebook do Arquivo Municipal de Lisboa. Está ainda a ser transmitida para o canal do YouTube do Arquivo Municipal de Lisboa. As pessoas que nos estiverem a ver podem colocar desde já as suas perguntas e depois os nossos convidados terão a amabilidade de responder. Apelo então à participação de todos os espectadores. Vítor, podemos então lançar o vídeo, por favor. Bom, acabámos de ver o vídeo e antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu queria dizer que este vídeo foi produzido pela Videoteca Municipal de Lisboa, do Arquivo Municipal. Teve o trabalho de realização do Miguel Pité. O Miguel fez as imagens, fez a montagem também, e o vídeo foi desenvolvido em parceria com o comissário da exposição, o Santiago Macias. A nossa ideia era transmitir de uma forma muito simples, muito clara e assertiva o traçado da muralha exterior. Como viram, recorremos a imagens aéreas, utilizámos um drone. O Miguel, com o After Effects, conseguiu que aquela linha amarela, aquele percurso pelo perímetro, seguisse a velocidade do drone. E depois tivemos também a ideia de revisitar os locais, os fragmentos no solo, onde estão ainda esses vestígios e esses fragmentos da muralha. O vídeo, primeiramente, ele estava estruturado para integrar a exposição. Ele foi filmado em 4K, ou seja, tem uma resolução muito grande, porque a ideia era ampliá-lo na exposição. A verdade agora é que nós estamos a vê-lo num ecrã pequeno. De qualquer forma, a seguir a esta transmissão, ele será publicado na conta do Arquivo Municipal de Lisboa, Videoteca, no Vimeo, e será aí publicado em 4K. Pronto, alguém que tenha um televisor com essa definição poderá ver de novo o vídeo e constatar a sua alta resolução e poderá ver a definição do casario, etc. O vídeo, na altura, nós filmámos também os locais onde estavam algumas das portas importantes da muralha, e depois o nosso diretor de Património Cultural, o arquiteto Jorge Carvalho, teve a ideia de fazer ali uma representação e de alguma forma tornar mais claro ou que o espectador visualizasse essas portas. E é nesse sentido que eu agradeço o apoio do Museu de Lisboa e o trabalho do designer, o Carlos Loureiro, que em parceria com o Miguel conseguiram colocar aquelas representações gráficas na Porta do Ferro, da Alfofa, e na Porta da Alfama. Portanto, houve ali uma articulação no sentido de acertar o ponto de vista da Câmara e a perspectiva do desenho e a escala. Dado que o vídeo já não seria para exposição, então sentimos também a necessidade de acrescentar uma voz off, uma narração, uma história, um texto explicativo e introduzir também uma música. E é nesse sentido também que entrou aqui o Santiago Macias,
que fez o guião e que teve em estreita colaboração com a equipa de produção da videoteca. Santiago, queres falar da ideia do vídeo que partiu de ti e depois da constituição do guião? Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar a senhora vereadora Catarina Vaz Pinto e todos os colegas que aqui estão presentes, uma vez que isto foi parte do meu trabalho enquanto estive ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa durante quase 2 anos. De facto, o vídeo fazia parte do segundo setor da exposição. A exposição tinha 5 setores e era uma visão bastante abrangente daquilo que é a Lisboa Islâmica, partindo do seu território, que era o setor inicial, passando depois por uma leitura da cidade, no qual se incluiria este vídeo, passando depois a um terceiro setor que tinha a ver com a reconquista da cidade, depois os prolongamentos, as morarias e a relação com o Norte da África numa quarta parte, e uma quinta parte com aquilo que é a realidade da Lisboa atual, onde se intercruzam várias pessoas de muitas nacionalidades e de várias religiões, e nomeadamente os novos muçulmanos, e até por esse motivo esta parte final da exposição encerrava com um excerto do filme Lisboetas do Sérgio Treffaut. Em relação ao guião que estava preparado para esta segunda parte, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que aquilo que foi o meu guião inicial foi muito enriquecido e muito melhorado com a participação de todos os colegas que o Fernando Carrilho acaba de nomear. Todos eles contribuíram para que o vídeo e que esta representação da muralha, que estava esquiçada de uma forma talvez demasiado técnica no meu guião, se tornasse num elemento de comunicação que me parece bastante poderoso e bastante claro. O que é que se pretende? É que a muralha islâmica se torne visível. Ou seja, não é que ela não o seja. Na rua Norberto Araújo, por exemplo, há um troço muito grande da muralha islâmica. Há outro na Casa dos Bicos. Há outro na parte por trás da Igreja do Menino de Deus. Mas isso é uma perspectiva que nós temos de forma pontual e muito, muito fragmentada. Outra coisa completamente diferente é nós pegarmos no traçado do genial Augusto Vieira da Silva, de facto é um trabalho genial, o trabalho que ele faz sobre a Cerca Moura de Lisboa, revisitarmos esse passado a partir do ar e permitindo-nos fazer um percurso, permitindo-nos fazer uma visita que, no fundo, sobrevoa a muralha, sendo que esse percurso é um tributo ao estudo de Augusto Vieira da Silva e de todos aqueles que trabalharam na arqueologia de Lisboa, nomeadamente Iris Alvamoita, que não foi aqui referida, porque, enfim, não veio a talho, foi-se e agora vem, e, no fundo, todos aqueles que permitiram que nós hoje tenhamos uma leitura muito mais precisa da cidade de Lisboa neste período. E há uma palavra que nós devemos aqui frisar atualmente. Eu estou de fora da Câmara Municipal e não fiz parte do GEO, que é a palavra qualidade. Há qualidade enorme nos trabalhos que se fazem na Câmara Municipal neste setor e há uma qualidade enorme que o Departamento de Património Cultural e a Direção Municipal de Cultura de facto têm enquanto capacidade de produção da informação e enquanto capacidade de transmissão da informação, como aliás se vê por este percurso pela Muralha Islâmica de Lisboa. Trata-se, afinal, de revisitar a muralha, em síntese, de passar por cima da muralha e de indicar aos visitantes que não têm uma noção clara de onde é que era essa muralha islâmica de Lisboa. Muita gente pensa, por exemplo, que a Alfama ficava dentro de portas. Não, a Alfama era um arrabalde, ficava fora de portas. E, portanto, este circuito aéreo, digamos assim, ajuda-nos bastante na releitura da Lisboa Islâmica. E eu mantenho, como sou uma pessoa com esperança e com algum otimismo, apesar de tudo, mantenho a perspectiva de que esta exposição se possa vir a concretizar e no âmbito da exposição, o vídeo tal como está, faz todo o sentido. Nem sequer é necessário haver ali uma grande alteração. Ele pode ser apresentado tal como está, enquadrado naturalmente no material iconográfico, enquadrado nas peças da arqueologia e enquadrado em toda a informação que a cidade de Lisboa, em particular nas últimas décadas, tem vindo a recolher à volta da sua história, à volta da sua arqueologia e à volta do seu património. Portanto, em síntese era isto. Muito obrigado a todos por esta oportunidade. Ok, Santiago, obrigado pelas tuas palavras. Deram-me aqui uma informação que estamos com alguma dificuldade para os espectadores colocarem perguntas no YouTube, mas podem fazê-lo nas restantes redes sociais, nós recebemos essas perguntas. Eu passaria agora a palavra ao Vasco Leitão, que
que trabalha no Centro de Arqueologia de Lisboa e que falasse um pouco da sua experiência nesse plano integrado de valorização da cerca velha. Vasco. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. Embora a colega Manuel Leitão fosse talvez a pessoa mais indicada, porque foi quem coordenou o projeto integrado de estudo e valorização da cerca velha de Lisboa, que tomou corpo em 2008, oficialmente, embora o interesse e o conhecimento de fragmentos da chamada cerca velha venha já de trás, nomeadamente ainda nos anos 80, com a intervenção que houve na Casa de Vigo, e que expôs logo alguns troços de vários períodos da muralha, porque não nos podemos esquecer que estamos a falar de um aglomerado de muralhas. Quando falamos da cerca velha, falamos de uma muralha que atravessa diversos períodos. E aqueles onde eu tive a hipótese de intervir, e foram 6 intervenções, das 11 que foram executadas, intervenções arqueológicas, curiosamente não forneceram informação acerca do período que o Santiago falou, esse muito especificamente, embora outros colegas tenham encontrado, nomeadamente na porta da Alfofa, mas permitiu ver que esta é uma muralha que nos acompanha, pelo menos desde o período romano, o período alto-imperial, e temos dados muito interessantes, nomeadamente na Casa Sommer. Já eram conhecidos há uns anos atrás pela intervenção da doutora Ana Gomes e Alexandra Gaspar, e mais recentemente pela equipa da Neoética. O projeto procurou congregar uma série de conhecimentos que já eram adquiridos, não só pelo que se conhecia do terreno, como pela bibliografia, a cartografia, a iconografia, e mais uma vez não nos podemos esquecer, obviamente, da fonte essencial de toda esta informação, que é Augusto Vieira da Silva. Não é? O trabalho que fez no final do século XIX e início do século XX foi a base do conhecimento transmitido ao público em geral, que nos permitiu depois programar intervenções arqueológicas muito contra a corrente, porque as intervenções arqueológicas sucedem muitas vezes, ou quase sempre, no contexto de obras. Estas foram planeadas, a maior parte delas na via pública, portanto, onde não existia qualquer obra prevista, foram mesmo para tentar dar respostas muito precisas a algumas dúvidas que nós tínhamos em relação ao traçado, onde ele era hipotético, onde ele não estava bem esclarecido, e, portanto, foi esse trabalho que viemos a desenvolver desde 2008. A vertente arqueológica foi a base, no entanto, foi um trabalho multidisciplinar que envolveu muitos técnicos, nomeadamente na área da arqueologia da arquitetura, da história da arte. Tivemos connosco arquitetos, engenheiros de estruturas, tivemos equipas de conservação e restauro, porque, no fundo, a ideia era devolver ao público com mais informação, com a informação nova, que, entretanto, seria incluída neste conjunto imenso de dados dispersos que existiam, pese embora o trabalho, obviamente, do Augusto Vieira da Silva, devolver às pessoas com uma nova linguagem que lhes permitisse andar pelo terreno, identificar cada troço da muralha e ter uma leitura mais completa daquela realidade que nós apanhamos, muitas vezes sobreposta, alterada ao longo dos tempos, porque a muralha é, sobretudo, um organismo vivo na cidade. Nós apanhamos todos os momentos condensados num só. E cabe-nos a nós, como arqueólogos, seja a arqueologia no subsolo, seja na arqueologia da arquitetura, conseguir destrinçar esses vários momentos em que a muralha é alterada, é modificada, tendo em conta períodos muito específicos, seja por ameaças de invasões externas, seja porque
A cidade cresceu e, obviamente, algumas das portas, por exemplo, já não têm uma dimensão própria para que deem um uso necessário à população e são alargadas, são remodeladas, outras são fechadas, são entaipadas. Ao longo dos tempos há muito casario que encosta e que se apropria do espaço da muralha, nomeadamente a partir do final do século XV e início do século XVI. E são todas essas camadas que nós tentamos desmontar e depois fornecer essa informação às pessoas. Em relação ainda ao projeto, ele não está concluído de todo. Houve intervenções que não foi possível levar a cabo, infelizmente. No entanto, tivemos casos muito felizes de parceria pública ou privada, digamos assim, em que o próprio proprietário do estabelecimento, como foi o caso do pátio da Senhora de Mursa, incentivou e colaborou não só na execução do trabalho que nós fizemos cá fora, porque o estabelecimento comercial estava a ter um acompanhamento no interior, através de uma empresa privada, e nós depois pedimos autorização para fazer uma sondagem no exterior, junto àquele magnífico pano de muralha que temos no pátio da Senhora de Mursa. Essa autorização foi-nos concedida, desenvolvemos os trabalhos e conseguimos ainda criar no interior do restaurante um pequeno núcleo expositivo onde as pessoas podem ver materiais que foram recolhidos daquela intervenção e nas proximidades e perceber melhor, de facto, o contexto daquele pano de muralha, que é complexo, mas do qual conseguimos identificar no subsolo um momento da sua construção, neste caso, da muralha Baixa Imperial. Portanto, final do século III, já século IV. Outra das vertentes do projeto, para além da iluminação monumental, foi a sinalética e o folheto guia, que permite, de facto, como eu falei há pouco, às pessoas acompanhar visitas guiadas, que nós já promovemos em diversas ocasiões, mas também ir por sua livre iniciativa descobrir a cidade. Caminhar por entre as ruas e perceber até que ponto a muralha está integrada na cidade. Ela muitas vezes mal se percebe que está lá, mas o facto é que está. Ela condicionou muitas vezes o crescimento da cidade, mas também a cidade se alimentou da sua presença. Muitas das vias que nós temos traçadas vêm-nos já de período romano na cidade. E isso nós conseguimos ver, por exemplo, no caso do Arco de Jesus, uma das duas portas do lance ribeirinho da muralha, que nos permitiu detectar uma porta de período romano, da época Baixa Imperial também, portanto, no seguimento da informação que tínhamos da Casa Sommer já, mas e a sua articulação com um cardo, com uma via que ligava a uma das vias principais que atravessavam a cidade de Nascente a Poente. Portanto, essa pré-existência da muralha romana, alta imperial, depois de Baixa Imperial, depois com todo o período conturbado das transformações que o Império foi sofrendo, eventualmente em período visigótico já, e depois até chegar ao período medieval, é a realidade com que nós nos confrontamos no terreno e é toda essa complexidade, embora com uma linguagem mais acessível, que nós tentamos passar ao cidadão para que ele descubra por ele próprio a muralha e a cidade. Muito bem, Vasco. Muito obrigado. Depois, se surgirem algumas questões, poderemos voltar novamente às várias questões que abordaste. Eu passaria agora a palavra ao Miguel Martins, que falasse um pouco então da importância da muralha na cidade como estrutura militar e os momentos de relevo e os momentos de decadência e as sucessivas obras também que aconteceram. Miguel, por favor. Boa tarde a todos, deixem-me cumprimentar-vos. Obrigado, Fernando. Obrigado
por este convite. Quero cumprimentar os meus queridos amigos que estão presentes, quero cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver através do YouTube. Eu acho que a primeira questão que nós devemos sublinhar quando falamos desta estrutura defensiva é que, na realidade, esta cerca dita Moura não é Moura, ou não é só Moura, ou não é só muçulmana. O Vasco teve já a oportunidade de dizer que aquilo que nós temos são, na realidade, sobreposições e adaptações de uma muralha inicial do período Alto Imperial, finais do século I a.C., depois que teve um complemento no período do Baixo Império, finais do século III, início do século IV, de uma outra muralha, a que se sobrepôs e que foi complementada e melhorada essencialmente depois em 985, por iniciativa do célebre Almanzor. Mas isto para dizer que a muralha, para além para além de um caráter simbólico, porque tem também um importante papel simbólico de distinguir os que estão dentro e os que estão de fora, porque os que estão dentro da muralha têm um estatuto diferente daqueles que estão fora. A promoção é um sinal de promoção de um determinado aglomerado possuir uma muralha, e distinguem-se aqueles que têm daqueles que não os têm. Para além desse caráter simbólico, dizia eu, então, a muralha tem um caráter eminentemente prático. Um caráter prático que serve essencialmente de proteção, para proteger os que residem no interior da cerca amuralhada, mas também para proteger aqueles que residem nos arrabaldes, e rapidamente a cidade de Lisboa começou a ter arrabaldes extramuros, mas serve também para proteger aqueles que, residindo nas povoações, nas terras chãs, que não possuem muralhas, na região em torno de Lisboa, aí se refugiam em caso, e se refugiaram em caso de necessidade, durante cercos como o de 1147 ou o de 1373. Ora, posto isto, então, temos uma muralha que tem uma origem alto-imperial, mas que, chegada a 985, está necessitada, obviamente, pela ação do tempo, também pela ação, provavelmente, de conflitos militares, está necessitada de uma profunda obra. No entanto, convém recordar que essa muralha continuou a ter um importante papel, apesar de algo desgastada pelo tempo, e foi ela que, em 844, impediu os vikings de assaltarem a cidade de Lisboa. Foi ela que, em 876, 877, impediu também que a cidade fosse conquistada por Ibn Marwan. E se quisermos acreditar nos ataques asturianos de 798 e da década de 950, também terá sido essa muralha que impediu a cidade de ser saqueada pelas forças de Afonso II primeiro e de Ordónio III depois. Ora, dizia eu então que a muralha da cidade, a necessitar de uma grande intervenção. Essa intervenção foi levada a cabo por iniciativa do vizir do califa Hisham II, o célebre Almanzor. As obras estão datadas de 985, portanto terão sido concluídas provavelmente em 985 e são conhecidas através de uma lápide recentemente estudada pela Carmen Barceló, e é uma lápide, Santiago há umas semanas teve a oportunidade de falar disso, muito singela, sem grandes parangonas, dando apenas notícia da realização dessas obras. Essas obras contemplaram então a reconstrução da cintura de muralhas da cidade, que englobou toda a cidade, ou seja, toda a zona baixa e a zona alta da cidade, que só foram divididas em dois setores. O Manuel Fialho propõe que isso possa ter sido feito já no período das primeiras taifas. Muito provavelmente terá sido essa a altura em que foi construída então a muralha que dividiu a zona baixa e a zona alta, criando ali dois setores. O setor da Alcáçova, a zona alta da cidade, e o setor da Almedina. Ora, naturalmente, estas intervenções, ou esta grande intervenção de Almanzor, necessitou, ao longo dos tempos, de novas melhorias. Qualquer muralha, e há bocadinho o Vasco utilizou uma expressão que eu gosto muito, é um organismo vivo, ou seja, está em constante mutação, quer degradando-se, quer adaptando-se, quer sofrendo melhoramentos, mas estes melhoramentos foram
obrigatórios numa muralha que continuava a ter um papel defensivo extraordinariamente importante e que, pela ação do tempo, mostrava sinais de degradação. E essa degradação foi naturalmente muito mais acentuada nos períodos em que a cidade foi posta à prova naquela que era a sua principal missão, ou seja, a de defender a cidade. E ainda que não tenhamos grandes notícias a respeito de destruição da muralha durante o cerco de 1147, ou de destruições na muralha, temos informações bem documentadas a respeito de uma grande mina que foi aberta na zona das portas do Sol, por trás da Fundação Ricardo Espírito Santo, e que provocou o colapso de uma grande extensão de muralha. Naturalmente, também, o arremesso de projéteis através de trabucos de tração terão também provocado alguns danos na muralha, mas em 1147, ou chegado ao fim do cerco de 1147, o grande dano na muralha era aquela grande brecha que foi criada pela mina aberta pelos cruzados do norte da Europa. E temos notícia de que a reparação desse setor da muralha teve lugar ou logo ainda no reinado de Afonso Henriques ou já no reinado de Seixo I. Foi descoberto nessa zona um setor de estaleiro ainda com pedras a serem preparadas para essa mesma reparação, por isso percebe-se que a reconstrução dessa zona da muralha foi relativamente célere, o que é também um sinal indicativo de que, apesar de conquistada, era urgente continuar a assegurar uma boa defesa da cidade. Claro que a ação do tempo continua a fazer-se sentir, embora não tenhamos grandes informações durante os períodos de paz. Sabemos que há zonas da muralha que estão a ser alvo de intervenções, sabemos de pequenas obras, sabemos de alguns setores de muralha que terão colapsado pela ação do tempo. Temos referência a uma zona do muro quebrado em finais do século XIII. Sabemos que em meados do século XIV é sentida a necessidade de levar a cabo uma obra de maior vulto de reparação das muralhas, que está em curso, segundo penso, em 1355. No entanto, essas obras são imediatamente interrompidas devido ao grande sismo do dia de São Bartolomeu, do dia 24 de agosto, que irá provocar grandes danos na muralha. Irá provocar grandes danos na cidade de Lisboa, irá provocar grandes danos na Sé, a extensão das casas derrubadas, dos edifícios, é enorme, não só em Lisboa, mas até praticamente em toda a zona sul de Portugal. Mas Lisboa é particularmente afetada, e é a partir de 1356 que se tem notícia de uma nova campanha de obras destinada a colmatar todos esses danos e a tentar dar de novo à muralha aquele que é o seu principal papel de defender eficazmente a cidade. Mas convém recordar que nessa altura a cidade tinha já ultrapassado há muito as muralhas. E a cidade tinha tido uma outra intervenção, não propriamente das muralhas, mas ao lado das muralhas, com a criação de duas barbacãs, uma a defender a zona ocidental e que está datada do reinado de Afonso III. As obras terão começado por volta da década de 1260 e muito provavelmente também terá sido nessa mesma altura que foi erguida a Barbacã Oriental, embora essa esteja apenas documentada a partir do século XV. Isto para mostrar que, apesar de a cidade continuar a crescer para fora dessas muralhas, essas muralhas continuam a ter um importante papel. E esta construção destas duas barbacãs é um sinal da importância que a coroa vê nessas estruturas. Ora, estas estruturas continuarão a ser alvo de reparações e de obras de melhoramentos, apesar de em 1369, logo 2 anos depois, Dom Fernando ter sentado no trono, de haver um projeto para a construção de uma grande cintura de muralhas que pudesse albergar no seu interior tudo aquilo que eram os bairros extramuros da cidade. No entanto, devido à crónica falta de dinheiro do Estado português, o projeto acabou por ser adiado. E foi forçado a ser levado a cabo
depois da cidade ter sido alvo de um novo cerco, em 1373, quando o exército castelhano de Henrique II Trastevere entra praticamente sem parar em direção a Lisboa e sem ser repetido. A cidade é alvo de uma operação de cerco relativamente curta, que dura apenas um mês, da qual pouco se sabe. Sabemos que o exército sitiador tinha consigo trabucos de contrapeso. Não sabemos se entraram em ação, se provocaram danos na muralha. Não sabemos também que danos é que podem ter sido infligidos na cerca durante essa operação de cerco de 1873. Mas foi este praticamente o canto do cisne da cerca moura, da cerca velha, se quisermos, porque apesar dela ter servido para proteger a população que acorreu em força ao seu interior, abandonando praticamente todos os arrebalos, a partir daí foi mais do que claro que era necessário construir então uma cerca mais ampla, a dita cerca fernandina, construída praticamente no tempo recorde de 2 anos, entre 1373 e 1375, que veio, por assim dizer, dar o golpe final, foi o canto do cisne da cerca, da chamada cerca velha, uma designação por oposição à cerca nova, a tal cerca fernandina, e a partir daí aquilo que se observa é um processo de degradação da cerca, de abertura, um bocadinho quase sem grandes regras, de novas portas, de demolições de alguns setores da muralha, do aproveitamento de algumas zonas da muralha para se encostarem novos edifícios, em vez de construir 4 paredes, constrói só 3, porque a 4 já está erguida, e até chegarmos ao ponto em que nos encontramos hoje, em que são poucos os setores da cerca velha ou da cerca moura que estão ainda visíveis, porque também como o Vasco há pouco fez menção de dizer e bem, o processo de crescimento da cidade implicou também um processo de desaparecimento dos vestígios da cerca moura. Muito obrigado, Miguel. Estamos quase perto das 6 horas, mas ainda temos tempo, obviamente, para as perguntas e para a nossa apresentação aqui final, que estará a cabo do Manuel Silva. Manuel, poderias falar então sobre a relevância da muralha na forma urbana da cidade? Passo-te a palavra. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite de Fernando para participar nesta apresentação do vídeo. O vídeo esse que achei muito interessante. Acho que o vídeo realmente é, como o Santiago disse, dá um excelente contributo para se perceber uma coisa que já pouco se vê, que é a muralha. E de facto, acho que é um vídeo muito interessante e devemos vê-lo e esperemos um dia vê-lo na exposição que um dia virá, esperemos, da Lisboa Islâmica. Agora, o que eu queria dizer aqui rapidamente, há alguns pontos que me parecem importantes. Um deles é a relação obrigatória hoje em dia que o historiador deverá ter com a disciplina da arqueologia para estudar este tipo de monumentos. Nós podemos ou melhor, até há uns 50 anos, mais ou menos, inclusivamente o trabalho do Augusto Vieira da Silva, já referido aqui pelo Santiago, realmente é um mestre de todos nós, não é? Um mestre de todos aqueles que estudam a cidade de Lisboa. O Augusto Vieira da Silva fez uma coisa incrível, que foi conseguir reconstituir a muralha, entre outras coisas, mas esta muralha, a cerca velha, ou moura, sem arqueologia, só com base em documentos. E isso é, de facto, quase irrepetível. Não é um trabalho que se aconselha a ninguém e hoje em dia eu diria que temos uma ferramenta extraordinária que é a arqueologia urbana e com isso conseguimos conhecer muito melhor estes monumentos, como é a cerca velha. Agora, outra questão interessante é o nome. O título desta apresentação é a Cerca Moura. O Miguel acabou de dizer que também era conhecida por Cerca Velha, mas já agora eu trazia aqui uma informação engraçada, que
que vou partilhar, se acertar com isto, que é o autor da expressão cerca velha, é o nosso velho amigo Fernão Lopes, que assim a chamou na crónica de Dom Fernando. E está aqui numa possível representação do retrato dos painéis de São Vicente, e de facto não é que a cerca não seja moura, mas é, como também já foi dito, é uma cerca que teve o seu período romano imperial, teve o seu período na Antiguidade Tardia, teve o seu período em época islâmica, teve o seu período em época cristã, e não faz sentido chamarmos, ou melhor, podemos tentar fazer uma história da muralha a partir dessa cronologia, mas é muito difícil, e por isso acho que mais vale tentarmos perceber este monumento fantástico na longa duração e percebendo realmente a importância que ele teve na cidade, que é uma coisa extraordinária. Relativamente àquilo que na época medieval se considerava ser uma cidade, uma das coisas mais interessantes é perceber como as muralhas faziam parte da definição fundamental da cidade. E então trouxe-vos aqui uma expressão de um livro fantástico, que é um códice lindíssimo, que está em Espanha, e que portanto, as sete partidas do Afonso X. É um livro escrito, portanto, em meados do século XIII, e que já agora mostro-vos aqui esta capa espetacular que tem as letras dos reis católicos, o Fernando do lado esquerdo, com a coroa por cima, e a Isabel do lado direito. Isto porquê? Porque os reis católicos decidiram forrar este códice fantástico do século XIII com as suas iniciais, dada a importância das sete partidas. As sete partidas fazem uma espécie de código legal da Espanha medieval, e que teve uma relevância extraordinária. E na definição de cidade, nas sete partidas, diz-nos o Afonso X, e agora vou-vos ajudar a ler aqui o texto: cidade, que se entende todo aquele lugar que é cerrado pelos muros com os arrabaldes e os edifícios que se têm com eles. Portanto, a cidade é aquilo que fica dentro de muros. E aqui, portanto, os muros adquirem uma relevância e uma dimensão fundamental na própria definição da cidade. E, portanto, aquilo que é a cidade é aquilo que tem muros. Uma cidade sem muralhas na época medieval era uma cidade desprotegida, era uma cidade coxa, ou estava numa ilha muito pequena, como era o caso de Veneza, por exemplo, ou então não tinha muitas hipóteses de existir. E, portanto, parece-me importante, já que estamos a falar da muralha, percebermos um pouco esta mentalidade medieval em que as muralhas realmente estão ligadas à própria definição de cidade. Depois, já agora que estamos a falar da época islâmica, trago-vos aqui uma planta que eu próprio fiz para a minha tese de doutoramento, que versa, obviamente, sobre a cidade medieval, desde a época islâmica até ao reinado de Dom Dinis, e esta reconstituição traz-vos aqui em grande destaque, obviamente, a nossa cerca velha. Neste momento, exatamente a cerca moura. E realmente uma das coisas... Esta muralha é tão relevante que eu, quando fui fazer a tese, tive que dividir a tese e estruturar a tese de alguma maneira. Então, como é que eu estruturei a tese? Estruturei a tese de forma topográfica, ou seja, pelas partes da cidade. E olhando para aqui, percebe-se que realmente que as partes da cidade são delimitadas exatamente pela muralha. Temos a Medina, a Almadina, que fica no interior da muralha. Temos a Alcáçova, que fica na parte superior da muralha, portanto este muro que separava a Alcáçova da Medina, como o Miguel disse há pouco, terá sido uma coisa feita já, não sei, nos finais do século XI talvez. É uma questão muito difícil porque a arqueologia lá está, ainda não conseguiu afinar esta cronologia com precisão. E depois temos os dois arrabaldes. O arrabalde oriental, conhecido depois mais tarde como Alfama, de Al-Hammam,
ou seja, os banhos, que é uma conversa que daria toda uma comunicação, e depois temos do outro lado o Rabalde Ocidental. O Rabalde Ocidental seria, já em época islâmica, provavelmente o mais importante do ponto de vista da economia da cidade, provavelmente, e do ponto de vista dos vestígios arqueológicos é aquele que temos, que percebemos, digamos assim, que percebemos ter uma grande dimensão. Até porque o outro Rabalde, o Rabalde Oriental, estava provavelmente cortado pelo cemitério, ou seja, delimitado, digamos assim, pelo grande cemitério que existia desse lado. Isto já agora convém explicar que em época islâmica os cemitérios ficavam fora de portas, ao contrário da época cristã, que depois começa a enterrar os mortos nas igrejas, dentro das igrejas, nos adros das igrejas, à volta das igrejas, o que não foi assim uma grande ideia, porque depois isso trazia problemas de higiene urbana bastante graves e de saúde pública, e portanto a solução islâmica e romana, que obviamente é uma solução que vem da época romana, era bastante mais funcional, digamos assim, para a vida urbana, e de facto o Rabalde Oriental era delimitado de um lado pela muralha e do outro lado pelo cemitério. Agora, uma questão, antes de irmos àquele slide, uma questão também bastante curiosa e que eu considero que nos devemos perguntar nós sabemos, e quem visita a muralha atualmente consegue ter esta noção, que nós conseguimos ver vários troços muito interessantes, muito bem conservados, no lado oriental. Temos aqui o Pátio da Fresse, onde tem um espetacular lance de muralha, provavelmente um dos lances mais posteriores, terá sido refeito, provavelmente. Temos depois toda aquela bela escadaria que desce da Rua Norberto Araújo, faz esquina com a Rua da Adissa, e que nós conseguimos perceber aí, sabemos que existe lá uma torre da época islâmica absolutamente incrível. E portanto temos vestígios incríveis. Temos depois esta zona do Limoeiro, é um bocado mais complicada, não se percebe onde é que está a muralha, mas também não é um sítio que se mexa com facilidade. E depois mais em baixo temos uma escavação, aliás todas estas escavações foram feitas pelo local, e se o Vasco tivesse tido tempo a falar delas, ainda estávamos aqui a falar delas. Foram todas escavações incríveis e muito interessantes, e deram grande contributo para o estudo da muralha e da própria cidade. E aqui a questão da Porta da Alfama, que eu tenho aqui escrito como se dizia na época islâmica, o Bab al-Hammam, era realmente uma das principais portas da cidade, e depois que também se conhece ainda aquela torre que não pertencia à Porta da Alfama, mas que terá sido até provavelmente feita posteriormente, a Torre de São Pedro, e depois temos vários outros vestígios que sabemos lá estarem. Temos 2 torres intactas ao pé do chafariz de El Rei, aliás 3, 2 que delimitam o chafariz, e depois temos uma outra que delimita esta pequena entrada ao lado do chafariz. E depois há vestígios absolutamente fantásticos nos antigos armazéns Sommer, que são o atual Hotel Museu Eurostars, o Eurostars Museum, que tem um núcleo museológico dos mais incríveis que se pode visitar em Lisboa e que recomendo a visita a toda a gente. E depois temos mais vestígios. Onde não há vestígios, e era aqui que eu queria chegar, onde os vestígios são muito mais difíceis de encontrar e muito menos visíveis, são no lance ocidental. E então penso que é interessante fazermos uma pergunta, que é porquê que isto acontece? Porquê é que nós temos vestígios muito bem preservados e bem visíveis nos lances oriental e no lance ribeirinho da cerca, mas não temos esses vestígios, ou não sabemos onde eles estão do lado ocidental? E esta questão é interessante porque coloca perguntas, coloca um questionário à própria cidade, à própria história da cidade. E uma delas ou melhor, percebemos através da questão de: será que este tramo, que este troço estava lá em época romana? Provavelmente não. Provavelmente este troço aparece, quanto muito, na época tarda ou antiga, ou provavelmente depois. Isto porquê? Porque há estruturas da época romana que estão fora
fora, portanto, nomeadamente as chamadas termas dos Cássios e outras estruturas que ficariam de fora desta muralha. E as termas dos Cássios são bastante tardias, por isso são do século IV ou III, agora penso que é terceiro, se não estou em erro, mas pronto, são estruturas já do final do Império Romano e, portanto, não faria muito sentido estar a fechar a cidade e deixar aquelas termas de fora. É um dos argumentos. E depois a própria arqueologia, penso que também não encontrou vestígios de época romana relacionados com a muralha. Encontraram-se vestígios de época romana de outro tipo, vestígios habitacionais e outro tipo de vestígios mais complexos. E seja como for, isto diz-nos que provavelmente este troço não estava lá em época romana. E depois há outra informação interessante, é porque é que ele desaparece tão cedo, porque é o que lhe vai acontecer, e nós podemos ver aqui na vista de Lisboa, um desenho que está na Universidade de Leiden. Se eu conseguir fazer aqui, vou fazer uma experiência. Sim, consigo fazer um pequeno zoom e, portanto, vemos que ela tem, que se consegue perceber no lance oriental aqui a muralha, consegue-se perceber no lance ribeirinho, mas de facto depois no lance ocidental desaparece. E uma das explicações, além desta que já vos disse, portanto ela foi feita noutra parte, portanto que a muralha romana fundacional não passava no mesmo sítio. A outra questão é que a própria cidade sempre cresceu para o lado ocidental. Desde a época romana, em época medieval islâmica, em época medieval cristã, em época moderna, época contemporânea, a cidade de Lisboa cresce sobretudo na direção do mar e do rio. Daí esta parte da cidade, portanto este lance da muralha ter sido praticamente engolido pela própria cidade. Isso parece-me de facto interessante e há uma questão que se percebe fazendo a pergunta aos documentos e aos vestígios arqueológicos, é mais ou menos isto que nós obtemos. Além disto, também queria falar-vos um pouco numa outra questão, que é uma questão interessante. É uma pequena comparação muito breve e explica também para que é que serviam a funcionalidade das muralhas em época medieval. Nós temos um tratado de Isba, de um senhor chamado Ibn Abdun, que escreve no século XII, em meados do século XII, e aqui há um tratado em que se explica como é que deve funcionar uma cidade. E, portanto, o tratado é baseado na vida urbana de Sevilha, e por isso tem aqui uma vista aérea da belíssima muralha da Macarena de Sevilha, e podemos entrar e perceber, através do texto de Ibn Abdun, nesta vivência do que era a muralha e dos problemas que se levantava através do controle da muralha. Portanto, a muralha servia antes de mais para defender a cidade, como se percebeu através dos episódios que o Miguel referiu, militares, mas servia também para outra coisa, que era para cobrar impostos, para separar aquilo, portanto, separando aquilo que ficava de fora da cidade e aquilo que entrava na cidade, seja fossem pessoas ou fossem mercadorias, tinham que pagar. E esse pagamento, obviamente, era importante para as autoridades, importante para o rei, no caso de Lisboa, importante para o califa almorávida, aliás, não era califa, o emir almorávida, no caso dos almorávidas, e para os governantes das cidades islâmicas era muito importante receber esse dinheiro. Então diz-nos o Ibn Abdun, eu vou portuguesar este espanhol, que as portas deviam abrir de manhã cedo, mas o porteiro deterá todo aquele que saia cedo demais. Portanto, não seja que ele leve o produto de algum roubo ou o fruto de algum trabalho ilícito até que se faça o dia claro. E com o dia claro assim se poderá reconhecer visualmente aqueles que saem. A hora de fecho das portas deverá atrasar-se no caso de vir algum viajante que queira entrar e passar a noite na cidade. Deve fixar-se ao porteiro a quantidade em conceito de portagem que se pode cobrar aos que entrem, segundo o costume estabelecido. Isto porquê? Porque os porteiros são avarentos e se extravasam e abusam
e se somos descuidados, violarão o costume, e a portagem será igual ou mais gravosa do que a alcavala era um imposto, sem contar com que esta parte é interessante, os porteiros inventam novas espécies de fraude e buscam mil tretas para espoliar agentes. E o melhor seria, então, acabar com isto e fixar ao porteiro um salário para que ele possa viver ao cargo do inspetor dos bens de mãos mortas e das heranças. E, portanto, deve o cadi depois é aquilo que nas cidades portuguesas será o alcaide, portanto, a autoridade, colocar fora de cada uma das portas um homem honrado, de bons costumes e alfaqui, para que ponha ali paz entre as gentes e quando haja disputas ou discussões, o cadi obrigará as gentes a conformarem-se com o que ele diz e opine, este mediador, portanto o cadi. E também colocará no mesmo sítio outro homem que se informe da procedência das peles e carnes do gado vacum que se vende ali e costumam ser roubadas e averiguo quem são os seus donos. E agora tem piada fazermos uma transposição para Lisboa do século XIV, para o reinado do Afonso IV, e há um documento muito interessante. E para darmos este salto para Lisboa, temos aqui uma fotografia engraçada, que é o mais perto daquilo que nós podemos estar da Porta da Alfama, que é um restaurante, uma casa de fados de restaurante, que tem um nome perfeito, porque este nome realmente adequa-se ao sítio onde este restaurante está. Este restaurante está, de facto, em frente à antiga Porta da Alfama. É o que restou. E de facto parece-me curioso e interessante termos lá esta vivência. São maneiras da cidade manter os topónimos, manter as memórias. E já agora pus aqui, portanto, esta porta ficava nesta zona e é nesta zona que se situa de facto este restaurante. Do outro lado temos o Pátio da Alfama, como o Vasco referiu há pouco, é um local onde se pode ver um panorama extraordinário e tem uma pequena exposição também muito interessante com os vestígios escavados pelos meus colegas do CAL e de facto esta Porta da Alfama traz esta história engraçada de um documento que está no livro dos pregos, em que o Afonso IV, portanto, diz isto, sente necessidade de fazer este documento, porque há problemas causados por quem? Pelos porteiros. Exatamente aquilo que o Ibn Abdum dizia de Sevilha, que os porteiros eram uns malandros e que se portavam muito mal. O Afonso IV, passado 200 anos, vai colocar exatamente problemas muito semelhantes. E o que é que diz este documento? O mordomo dessa vila arrenda o mordomado, também na vila como no termo, e parte-o de tal forma que faz na vila 2 mordomos. Portanto, o que o mordomo fazia era dividir o seu trabalho em 2. Um na Alfama e outro na Porta da Alfama, contra a vila. Portanto, um mais chegado um que tomava conta da administração da porta e outro que tomava conta do arrabalde. E o mordomo da Alfama tem loja e cadeia, e escrivão e homens por si, e o outro mordomo da vila tem também loja e cadeia, e escrivão e outros homens, e que outros mordomos faz no termo, que tem cadeia e loja por si, e dizem que segundo o seu foro e o seu costume não deve aí haver mais do que um mordomo e um escrivão, dado por mim, e que disto segue a eles grande perda e grande dano, e é contra o foral. E também me enviaram dizer que estes mordomos também da vila, diz o rei, portanto, como dos montes, prendem os homens e as mulheres maliciosamente e espeitam-nos, portanto, fazem-lhes mal e levam deles algo, roubam-nos e não nos querem trazer presente os alvazis, não os querem levar às autoridades, prendendo-os e pedem que os leve por eles, para que primeiro possam fazer com eles avença para que pudessem extorquí-los, basicamente, pudessem fazer negócios ilícitos, e que esses mordomos fazem também pedidos, também na vila como nos montes, aos lavradores e a outras pessoas também, de pão como de vinho, como a outras coisas, e se não lhes querem dar, que os achacam e os prendem e levam-nos a essas lojas e metem-nos em candeias que aí têm, de tal forma que os espectam e levam deles algo como não devem, e que isto é contra o direito e contra o foro e seu costume, e que se estraga por aí a terra. Ou seja, é um documento que me parece bastante interessante.
e que faz uma ponte com o Tratado de Lisboa que temos de Sevilha, e realmente percebemos que, apesar de mudar as civilizações, o monumento mantém-se, passamos do Islão para a cristandade, mas o modo de ver a cidade, o modo de perceber um dos seus principais pontos, que é a muralha, como já expliquei, mantinha-se. E os problemas que surgiam eram exatamente os mesmos. E realmente parece-me bastante útil esta percepção. E assim termina a minha rápida contribuição para este nosso encontro. Obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado pela tua apresentação e por essa documentação que trouxeste, muito curioso e bastante pertinente aqui para a nossa conversa. Bom, já passámos as 6 horas, mas ainda temos tempo para perguntar à Wanda Souto se temos perguntas do público. Wanda. Boa tarde. Neste momento não temos ainda nenhuma questão. Não nos chegaram perguntas? Não. Bom. Ok. Entretanto, se não há nenhuma pergunta, eu perguntava aos convidados se queriam colocar alguma questão aqui à discussão, se as apresentações suscitaram alguma questão que queiram fazer entre vocês. Ok. Bom, entanto, esperamos mais um bocadinho em relação se chega mais alguma pergunta ou não. Posso colocar uma questão, sou leigo na matéria, mas eu gostaria de saber se as cidades islâmicas tinham sempre esta divisão entre a Medina e a Alcáçova. E no caso da cidade de Lisboa, porquê que existia esse muro a dividir a parte alta da parte baixa? Eu não sei se o Santiago quer dizer alguma coisa sobre isso. Não, Manela, avança tu, deixando só uma coisa clara, que este tipo de estrutura é válido efetivamente para cidades, não é um tipo de estrutura que nós possamos encontrar ou que encontramos necessariamente em estruturas de menor dimensão. Aí as realidades podem ser outras e às vezes do ponto de vista social um pouco mais complexas ou mais difíceis de ler. Aliás, foi um dos temas de estudo, a forma de organização dos locais de menor dimensão, foi um dos temas de estudo do recentemente desaparecido Pierre Guichard. Mas, Manuel, avança. Sobre a questão da divisão da muralha, realmente, é como Santiago diz, são as cidades maiores, não é? Onde há uma dimensão populacional já relevante que essa questão se coloca. E realmente esta separação servia exatamente para proteger as elites. Proteger as elites tanto da população como de ataques externos, não é? Tem duas funcionalidades, mas de facto a principal é realmente proteger as elites da sua própria população. Sendo que no caso de Lisboa há uma coisa interessante que é, como Lisboa tinha uma população cristã muito grande, não é? Isso é ainda mais importante. E estou-me a lembrar do caso de Mérida, por exemplo, em que a cidade a certa altura é praticamente arrasada e implantam uma alcáçova à frente da ponte, a ponte, portanto era uma ponte no rio que justificava a própria existência da cidade, e essa implantação da alcáçova realmente é uma maneira de dizer à população da cidade: vocês não se revoltam mais, a brincadeira acabou, isto agora é nosso. Isto feito pelo poder central, não é? E, portanto, as alcáçovas são uma coisa da elite, obviamente. Ok, curioso de temerem que a população da Medina pudesse atacar as elites religiosas e do fisco. Interessante. Miguel, há pouco estavas a falar no cerco de 1147 da colocação de uma mina na parte oriental. Há fontes que digam que a conquista foi essencialmente por essa mina ou foi pela a tal torre de madeira construída pelos cruzados ingleses e normandos? E como é que aconteceu essa conquista? Há provas de facto que digam que foi com essa torre? Podias falar um pouco da conquista?
Sim, rapidamente, nós temos 3 fontes, ou temos um conjunto de 4 fontes. A célebre carta do cruzado dirigida a Osbergo, do cruzado Raul ou Roberto, dirigida a Osbergo, que é uma extensa carta que está, já foi publicada já diversas vezes, e que nos dá detalhadamente conta dos principais passos, dos principais momentos do cerco, embora na perspectiva dos contingentes anglo-normandos. As outras 3 cartas, que partindo de um fundo comum, têm algumas pequenas diferenças entre si, dão-nos a outra perspectiva, a perspectiva dos cruzados do norte da Europa, dos cruzados alemães, dos cruzados da Flandres e da Holanda, e estavam ambos os contingentes instalados em locais diferentes da cidade. Os alemães na zona oriental, com o acampamento mais ou menos no local onde mais tarde veio a ser erguido o convento de São Vicente de Fora, os anglo-normandos posicionados ali na zona do atual Carmo, enquanto que o acampamento português estava na zona do Monte de São Gens, talvez com alguma extensão para o Monte da Graça. Mas isto dá-nos 2 perspectivas, a existência destes relatos dos anglo-normandos e dos alemães, dá-nos as 2 perspectivas de quem está a olhar para a cidade de um lado e os que estão a olhar para a cidade do outro. E por isso mesmo os relatos nem sempre são fáceis de conjugar. Aquilo que sabemos é que foram os anglo-normandos que abriram as primeiras minas, todas elas frustradas, muito pensa, pelos sitiados. Mas aquela grande mina aberta pelos cruzados alemães terá efetivamente provocado o colapso de uma grande extensão de muralha. No entanto, quando a muralha colapsou, criou ali uma série de detritos que serviram também um pouco como barreira para que a cidade não fosse tomada de assalto através dessa brecha. Isso acabou por ser depois reforçado com paliçadas e a brecha acabou por não ter o efeito desejado. Porque, na realidade, são momentos muito próximos, a queda da muralha e a aproximação final da terceira torre de assalto. As 2 primeiras tinham sido destruídas, da terceira torre de assalto, que, construída pelos anglo-normandos, se vai posicionar na zona sul da muralha, portanto, na frente ribeirinha da muralha. E é a aproximação, já a escassos metros da muralha, que vai obrigar a população e as forças que defendiam a cidade de Lisboa a render-se. A aproximação, a chegada desta torre de assalto era sinónimo do fim da resistência, porque não havia hipótese de deter a avalanche de homens que era lançada para o interior da cerca amuralhada através de uma estrutura deste tipo. Nós temos inúmeros exemplos de cidades que capitulam quando as torres de assalto estão a escassos metros da muralha. Porque toda a gente percebe, a Almeria, em 1147, também no mesmo ano da Conquista de Lisboa, cai da mesma forma. Ou seja, toda a gente percebe que era inevitável a conquista assim que a torre de assalto estivesse encostada às muralhas. Por isso mesmo é que o grande objetivo dos sitiados é evitar e destruir essas estruturas, essas torres de assalto ou bastidas, como são também conhecidas, antes da aproximação. Foi isso que foi conseguido com as 2 primeiras torres de assalto, mas foi isso que não foi conseguido com a terceira torre de assalto, e é precisamente a torre e não a abertura das minas ou outras tentativas de assalto, e muito menos a história do nosso lendário Martim Muniz, que permitiu a conquista da cidade. Deve-se à torre de assalto e não a qualquer outro fator. Claro que no meio disto tudo temos que somar o desgaste da população, a fome, as doenças que já estavam a agraçar, nomeadamente aqueles surtos digestivos, chamemos assim, provocados pela acumulação de cadáveres insepultos no interior da cidade. Portanto, já há um quadro que mais tarde ou mais cedo iria terminar na capitulação da cidade, que foi acelerada com a chegada da Torre de Assalto da Branca. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. Colocaria agora aqui uma questão ao Vasco, também, do ponto de vista da arqueologia, em vários pontos da Cerca Velha vê-se a construção da parte
moura em cima da muralha romana. Eu pergunto se há vestígios, eu desconheço, da muralha romana construída noutras muralhas mais antigas, do tempo dos visigodos, não sei. Ou seja, a muralha romana é construída em cima de algo? Ao contrário, né? A muralha romana, nós temos a melhor evidência cá embaixo na frente ribeirinha, da muralha alta imperial e da muralha baixa imperial. Elas aí são coincidentes, parcialmente sobrepõem-se, adoçam, no caso dos armazéns Schomer. Depois temos evidências também muito claras da muralha baixa imperial, no caso do Pátio da Senhora de Mursa, na rua de São João da Praça, onde fica a porta de Alfama. E já agora, curiosamente, a respeito da foto que o Manuel mostrou, o restaurante tinha outro nome, e foi precisamente as intervenções de arqueologia na altura do Museu da Cidade. Em 2001 houve uma grande intervenção ali na rua de São João da Praça para a colocação de um coletor, e sei que foi nessa altura que foi decidido então mudar o nome. Eu salvo erro, era a Baiana de Alfama, um nome assim qualquer, insuspeito, que tinha aquele restaurante, e que, aliás, foi uma pessoa que sempre colaborou com os trabalhos de arqueologia, sempre permitiu ali uma série de trabalhos à porta, e eles voltaram a acontecer em 2009, quando retomamos a parte da intervenção de 2001, e colocámos então à amostra a restante parte da torre semicircular, que agora está marcada no pavimento. Não é? Foi também uma preocupação do projeto, não só a sinalética vertical, mas como a horizontal, no pavimento. Outro exemplo muito interessante que temos dessa coexistência das muralhas, das diversas muralhas, é a Casa dos Bicos. Não é? Já era conhecido desde a intervenção do Dr. Clementino Amaro, mas ficou agora muito mais claro a coexistência da muralha, nomeadamente a muralha baixa imperial, até à sua cota de base, e depois o caso daquela torre vã, da qual resta apenas uma parede, portanto uma torre já medieval, que se sobrepõe praticamente à torre semicircular. Aliás, é uma solução que nós depois encontramos noutros sítios também, porque temos ainda, junto à porta de Alfama, temos aquela torre então que está agora no meio da estrada, a outra está dentro do casario, seguramente. Nós não conhecemos a romana porque não escavámos aí, mas conhecemos a medieval, que está imediatamente por cima, e da qual uma das paredes e uma parte do caminho de ronda ainda permanece dentro do edificado. Ok, muito obrigado, Vasco. Wanda, eu pergunto se temos alguma questão. Eu relembro que as pessoas podem fazer perguntas através dos Facebooks. Chegou alguma questão? Fernando, não temos nenhuma questão. Eu penso que, se calhar, depois dizer onde vai ficar disponível, e as pessoas poderão até fazer questões posteriormente nos Facebooks do IVE e do Instituto da Cipenense do Museu de Lisboa. Tentaremos fazer chegar aos oradores e responder o mais rápido possível. Ok. Então, em jeito de conclusão, eu dava aqui a palavra ao Santiago e colocava uma pergunta, e se calhar pedia para falar sobre as vivências dentro da Cerca Moura com o poder islâmico e os moçárabes. E uma questão que eu tenho, se calhar ninguém sabe, mas eu tenho muita curiosidade, é porque é que os cruzados de Colónia assassinaram o bispo cristão quando entraram em 1147. Não sei se pode especular sobre isso, se há alguma informação, mas é uma questão que sempre indignou. Então, duas questões, então, começando por esta, que é talvez, apesar de tudo, a mais facilmente enquadrável, que é a do assassinato do bispo moçárabe, e que se relaciona, no fundo, com a existência de duas igrejas. Portanto, ele era bispo da Igreja Hispânica,
era uma igreja que tinha ritos diferentes daquela que depois vai vigorar e que vai ser implantada na Península Ibérica e que vai vigorar de uma forma generalizada, que é a igreja ligada à Itália e à França. Repare que a igreja moçárabe era de facto diferente de muitas formas, e inclusivamente há aqui um aspecto que deve ser sublinhado, é que muito provavelmente o bispo andava misturado no meio da população, e a população cristã e muçulmana não teria formas de destrinça tão evidentes quanto isso do ponto de vista físico. Falariam mais ou menos a mesma língua. Aliás, Lisboa é uma cidade muito particular, porque em Lisboa há um peso enorme da comunidade cristã ao longo de todo o período islâmico. Nós não podemos ver a história a preto e branco, e temos aqui de pensar de facto numa convivência que existia entre três religiões, que nem sempre era uma convivência pacífica, que muitas vezes era uma convivência negociada, e que a tolerância era ela também fruto de um equilíbrio muito cuidadosamente estabelecido entre cristãos, judeus e muçulmanos. E, portanto, essa é uma parte que é relativamente fácil de enquadrar. Há uma igreja cristã com a qual os cruzados não se identificam. E, é claro, a crónica acaba por dizer, bom, isto foi uma coisa feita contra aquilo que era lícito, porque era um homem já muito idoso e não devia ter sido feito, mas efetivamente foi o que aconteceu. Depois, a vivência de uma cidade islâmica é talvez mais pertinente que nós digamos de uma sociedade de cariz mediterrâneo, porque cristãos, muçulmanos e judeus viviam a cidade sensivelmente da mesma forma. Não era impossível, aliás, nós até há poucos anos vimos isso nas cidades do Médio Oriente, que ao lado umas das outras tivéssemos igrejas e tivéssemos mesquitas. Isso fazia parte do panorama das cidades. Portanto, desde logo, esse aspecto de coexistência é um aspecto marcante daquilo que é a vivência numa cidade do Mediterrâneo. Temos um exemplo que é, enfim, pré-islâmico na zona da atual faixa de Gaza, que é a semelhança que há por vezes entre mosaicos no século V, no século VI, mosaicos que nós encontramos em igrejas e que nós encontramos em sinagogas. Bom, a semelhança tem a ver apenas e só com o facto de ser o mesmo mosaísta, de ser a mesma oficina que trabalhava para uns e para outros. E, portanto, há aqui uma grande proximidade. E as cidades estavam, de facto, organizadas com uma grande interpenetração das diferentes culturas, dos diferentes credos, e inclusivamente daquilo que era a forma como elas se organizavam e se estabeleciam. O que nós temos como certo, por exemplo, é que havia diferenças muito marcadas. O Manuel Fialho falou há pouco no Tratado do Ibn Abdun. Bom, o Tratado do Ibn Abdun, nós no Tratado do Ibn Abdun temos uma recomendação expressa de que as mulheres não frequentem as igrejas porque os clérigos eram homens de mau comportamento. Diz o texto muito claramente, eram fornicadores e sodomitas. E, portanto, as mulheres não deviam entrar nas igrejas onde estavam os clérigos. Isso dá-nos, de facto, a ideia muito clara da presença de cristãos no seio de cidades que eram maioritariamente muçulmanas, ou que, eventualmente, a religião islâmica não era assim tão maioritária quanto isso. E termino recordando a frase do príncipe Sigurd, que passa a caminho da Terra Santa e que diz que Lisboa é uma cidade meio cristã, meio pagã. Ou seja, leia-se meio muçulmana, metade muçulmana. Muito obrigado, Santiago. Manuel. Sim, Wanda. Uma pergunta no Facebook. Ok, temos uma pergunta. Exato. Maria João Gouveia pergunta em relação à Alfama, qual a importância das águas que aí existiam para a cidade? Quem poderá responder? Eu não ouvi a pergunta. Só que podes, Fernando, podes. Em relação à Alfama, qual a importância das águas que aí existiam para a cidade? Ouviram? Sim, a importância das fontes da Alfama para a cidade, não é? Exato.
Não sei se Manuel ou Vasco. Eu acho que há várias perspectivas para isso. Se calhar o Vasco pode dar uma perspectiva diferente da minha, de certeza. Não sei, Vasco, se queres falar nisso. Sim, posso dizer alguma coisa, começando pelo próprio topónimo, o Bab al-Hama, a porta das termas ou dos banhos, não é? Geologicamente nós sabemos que existem ali uma série de falhas e que permitiam a ascensão de águas termais. Aliás, a questão dos banhos ali em Alfama perdurou até há relativamente muito pouco tempo. Em meados do século passado ainda existiam banhos e casas de banhos a funcionar em toda aquela envolvente ali do Terreiro do Trigo, do chafariz dentro, etc. Mas, obviamente, que é uma questão que veio muito atrás, mesmo já do período romano, seguramente, e eventualmente até anterior, esse aproveitamento das águas que brotavam, dado essa questão geológica, como falei de início. O caso ali da própria Torre de São Pedro, que é o mistério, foi uma das intervenções que esteve planeada no projeto integrado de estudo e valorização da Cerca Velha, e foi infelizmente uma das poucas que não se pode realizar, porque ao invés da boa colaboração que nós tivemos, por exemplo, no Pátio da Senhora de Mursa, ali os trabalhos chegaram a estar programados, projetados, chegámos a ter visitas ao local com o engenheiro João Appleton, por exemplo, para ver questões estruturais, uma vez que nós íamos tirar parte do enchimento da torre. Nós sabemos que ela é oca, há notícias disso, já em documentos, salvo erro, do século XV ou XVI. Ela foi utilizada como prisão, inclusive. Portanto, nós sabemos que é uma torre oca, é uma torre singular no seu formato. Nós sabemos que o pano de muralha que liga à Porta da Alfama e que acompanha aquele troço da rua São João da Praça é um pano que tem um tratamento diferenciado em relação ao resto e que poderá ter a ver, eventualmente, com alguma reformulação já no contexto da construção da cerca fernandina. E nós vemos que a torre, por exemplo, e o pano de muralha que junta a torre à Porta da Alfama não são uma construção só. Há ali um desfazamento entre a torre e o pano de muralha. Daí que nós achamos que provavelmente existiria já ali alguma construção no lugar da torre. A ligação não seria talvez aquela que nós vemos hoje, aquele pano de muralha, e essa ligação faz muito sentido porque provavelmente haveria uma falha ali, haveria ascensão de água, haveria um ponto de água de fácil acesso, digamos assim, que era importante proteger, nomeadamente numa altura em que as guerras faziam por cerco, em que se combia muitas vezes não tanto pelo combate direto, mas, como o Miguel falou muito bem, pela fome, pela exaustão, pelas doenças, etc. E a água é um bem fundamental, não é? Essa é uma questão que nós esperamos ainda um dia poder esclarecer, poder escavar integralmente a torre e ver, inclusive, se há alguma pré-existência para além daquilo que nós vemos agora. A intervenção que fizemos ali no Largo de São Rafael, encostada à torre, não nos permitiu esclarecer qualquer dado sobre isso, até porque o afloramento geológico está logo ali, não tanto ali em rocha, em calcário compacto, como vemos na Rua da Judiaria, mas está muito próximo. Portanto, não conseguimos, só escavando mesmo por dentro, é que podemos eventualmente esclarecer essa questão, mas que reforçaria essa antiguidade da importância da água na zona da Alfama, por questões naturais e geológicas, como vos falei no início. Ok. Manuel, queres acrescentar alguma coisa? Sim, queria só dizer que há uma coisa interessante desta questão das águas, que o Vasco explicou muito bem, e que realmente, se houve época em que as águas da Alfama se perderam ou não estiveram a funcionar, essa época vem desde os anos 70 do século XX até agora. Okay. E isso é que me parece realmente importante, porque em toda a época romana, séculos e séculos e séculos, provavelmente as águas da Alfama foram usadas como banhos.
Posteriormente, da época visigoda, nós não conhecemos, aliás, é a época da cidade que nós conhecemos menos, por isso mais vale estar calado. Mas é possível que as águas não se tenham perdido, porque nós, em época islâmica, sabemos que elas eram usadas também por causa, não da arqueologia aí, mas por causa dos relatos da documentação. E há descrições das águas de Alfama dos geógrafos árabes que são completamente claras e explicam que realmente em Alfama existiam banhos de água quente. Portanto, são as águas de Alfama. E depois, em época cristã, sabemos que continuam a funcionar banhos. Há banhos nos chafariz de El Rei pertencentes à coroa, e depois há várias alcaçarias, que é uma questão que daria toda 2 horas de conversa. As alcaçarias, porque as alcaçarias é uma palavra que em espanhol quer dizer uma coisa, em Portugal tem 2 ou 3 significados diferentes, e sobretudo por culpa de Lisboa. Mas pronto, isso é outra conversa. E então, continua-se a usar as águas de Alfama em época medieval. Em época moderna deixa de haver banhos, porque os banhos eram uma coisa do diabo e a Inquisição toma conta da cabeça das pessoas, então as pessoas deixam de poder ir a banhos e a situação altera-se. Mas, no entanto, são usadas como cortumes. As águas de Alfama passam a funcionar como cortumes, daí a palavra alcaçarias passa a significar cortumes, até ao século se não me engano, 18 ou 17, agora não estou certo, em que voltam a aparecer banhos. A força da Inquisição vai desaparecendo na cabeça das pessoas e podem voltar a aparecer banhos. Banhos esses que existiram até ao princípio do século XX. Ok. Portanto, só agora é que nós não temos as águas de Alfama a serem aproveitadas. Obrigado, Manuel. A hora já vai extensa. Wanda, há uma última questão? Mais alguma questão? Não tenho mais nenhuma questão. Ok. Então, Manuel, Santiago, Miguel, Vasco, agradeço imenso a vossa participação, o vosso contributo. Foi uma conversa bastante rica. Houve aqui várias perspectivas, de vários assuntos sobre a cerca, sobre as vivências dentro da muralha. Oxalá que a arqueologia traga novas questões e também investigação em eventuais fontes que possam surgir para continuarmos a desvendar esta muralha e este traçado. Muito obrigado a todos também que estão nas plataformas a ouvir-nos e até uma próxima. Muito obrigado. Adeus. Obrigado.